Vamos começar lá, pessoal. Então é o seguinte, eu vou apresentar para vocês um resumo, vamos dizer assim, de um projeto que eu desenvolvi no meu estágio 3 do curso de licenciatura em Geografia na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Eu vou estar mostrando para vocês um resumo então desse conteúdo, né? Não o projeto em si, que foi aplicado, as atividades, mas um pouco do conteúdo que tem dentro dele. Então, como eu já disse, eu faço licenciatura em Geografia e o meu nome é Lilian Galvão da Silva. O conteúdo da aula é os diversos tipos de agricultura. O objetivo dessa aula é compreender os tipos de agricultura existentes e sua importância para o desenvolvimento da sociedade. Agropecuária moderna e sistemas agrícolas tradicionais. Eu escolhi esse tema, né, procurando focar num tema assim que faz parte da nossa realidade, visto que a gente mora no campo. Então, a gente começa se perguntando o que é mesmo agricultura? Agricultura que faz tanta parte do nosso dia a dia, não só do nosso, mas também de quem mora na cidade, né, que depende da agricultura também. Então, o que é agricultura? Agricultura é a arte de cultivar a terra. Mais que isso, é um conjunto de técnicas para o cultivo dessa terra. E a história, quando que surgiu, quando que começou o desenvolvimento da agricultura? Ela surgiu há mais de 10 mil anos e marcou o início do sedentarismo. O que seria isso, né? É o momento em que nós deixamos, né, nós seres humanos, deixamos de ser nômades e começamos a ser sedentários. O nomadismo tem como característica a moradia que não é fixa, né? Eles moravam assim cada hora em um lugar, né? E assim também faziam o consumo de alimentos dessa maneira. E como era através de frutos da natureza e também da pesca ou também da caça dos animais que tinham ali na região. Aí, conforme eles viam que já não tinha mais alimento naquele lugar, eles iam e mudavam para um lugar que tivesse mais recursos, né? Então, eles chegaram a um momento que eles viram que estava aumentando muito, né, o número de pessoas e que esse alimento, né, essa maneira dele se alimentar estava sendo escassa, que não estava, né, sendo suficiente para todo mundo. Então eles resolveram mudar, né, e começaram a cultivar a terra e plantar a terra. E assim permitiu também que além, né, deles poder estar alimentando todo mundo que estava ali, ainda sobrava um pouquinho para eles estar podendo produzir para vender, para trocar por outro produto, né? Então isso daí marcou essa época do início da agricultura. E para isso foi necessário criar alguns instrumentos, como arados, enxadas e foice, né? Esses instrumentos tradicionais que a gente conhece, né? Rudimentares. Evolução da agricultura. Daí aqui tem uma imagem, né, uma imagem de 9 mil anos antes de Cristo, que era a agricultura tradicional, que a gente pode observar que ainda era um instrumento de tração animal, e hoje a agricultura moderna, que faz uso de tratores e muita tecnologia, né? E a gente tem que destacar que a agricultura, da agricultura, ela foi alterada de modo lento e passo a passo, né? Não pegou lá 9 mil anos antes de Cristo e já passou para essa modernidade que tem hoje. Não, foi um processo, né? Foram adequando e melhorando aos poucos. Então aqui ó, tem uma imagem também da pré-história e da Idade Média, comparando as maneiras de cultivo, né? Na pré-história a gente pode observar lá que eles estão caçando, estão pescando lá, né? E ali que eles estão trabalhando a terra ali com as mãos. Agora já na Idade Média a gente já pode observar ali que eles estão trabalhando com instrumento já com tração animal, que pode trazer um pouco mais de facilidade assim, para o trabalho, né?
Nessa outra foto é um pôster, né? É um pôster de 1850 fazendo propaganda do novo modelo de colheitadeira de trigo. Daí vocês podem observar que o homem já trabalha sentado ali, ó. Ele tá sentadinho ali. Então já traz um pouco mais de conforto e rapidez, assim, digamos assim, para a colheita, né? E assim sucessivamente ele vai poder plantar mais rápido e produzir mais rapidamente também. Aqui é um quiz que eu fiz com os alunos que eu vou passar. Aqui algumas imagens aqui da nossa localidade, né, que eu comentei com eles sobre transformações no espaço geográfico, né, que é onde haviam pastos, né, haviam toda assim a natureza intacta. Eles foram lá, né, e retiraram todo as pedras, os tocos e a paisagem mesmo, né, o mato ali, a grama, para poder estar plantando. Aí depois a terra ficou assim, né? Depois de retirado todos os detritos, arada assim, e para futuramente estar assim, quando está produzindo. Essas fotos são recentes do final do ano passado. Aqui é a indústria e as novas relações entre campos e cidade, que a gente destaca a importância, né, e a relação que a cidade e o campo têm uma com a outra, né. Não só o campo depende da cidade e nem só a cidade depende do campo, porque a cidade, ela, para nós que somos do campo, a gente compra, né, os produtos lá industrializados, compra às vezes um calçado, uma roupa que seja, né, um caderno, né, pra gente poder estudar. Tudo a gente vai lá na cidade para comprar. E o que a gente fornece para eles? A gente fornece os alimentos, né? Muitos alimentos vêm do campo, né? Vai do campo para a cidade, alimentos para nosso consumo e alimentos também para que vão virar ração animal e assim por diante, que futuramente vamos consumir a carne também, né? E além da matéria-prima, né? Que nem o caderno que a gente compra lá na cidade, precisou a gente fornecer aqui a matéria-prima, que é a madeira, né? Então, uma está relacionada com a outra, um depende da outra. Aqui é outro quiz. E agropecuária comercial moderna. Então, a gente pode perceber que a agropecuária, ela teve um avanço muito grande, né? E que a modernidade e a tecnologia, ela tem ajudado muito. E aí, daí eu queria citar, né, alguns modelos agrícolas. Os principais modelos agrícolas, né? O primeiro é a agricultura intensiva, onde as principais características é a alta produtividade. Ela é realizada em latifúndios, ou seja, quantidades maiores de terras, né, fazendas, faz rotação de culturas, onde a gente trabalha a terra assim, de maneira que, vamos supor que temos 3 partes de terra, uma delas sempre está descansando, né? E sempre fazendo essa rotação. Se a primeira descansou, quando for plantar novamente, é a segunda que vai descansar e assim por diante. E fazendo também, assim, uma rotação de culturas, assim, no sentido de não plantar o mesmo grão, né? Se foi plantado soja, no outro plantio vai ser milho e assim por diante. E sempre aproveitando o resto do grão que ficou ali como adubo, né? Para poder servir de um adubo mais orgânico. Necessita de mão de obra qualificada, pois é muito tecnológico, né? E uso de fertilizantes, e geralmente a produção é feita para exportação. Aqui são os exemplos, aqui, igual eu mostrei já lá na frente, lá para trás, né? Eles preparando a terra, retirando os detritos. Aqui já é plantação de soja. Aqui, ó, a gente pode observar o GPS aqui, os equipamentos, todos os equipamentos tecnológicos, e aqui é um pulverizador passando o agrotóxico ali na planta, né, mesmo antes de plantar, para prevenir, né, alguns certos de insetos que possam vir comer, prejudicar a semente e o crescimento, né? E também algumas ervas daninhas que podem crescer e prejudicar o crescimento dessa planta. Aqui, ó, é o milho no estágio assim, né? No meio do estágio dele, e aqui já no final, na hora de colher.
Aqui mais uma foto, a gente pode observar mais de perto o pulverizador depois que a planta já está grande, né? Então são vários momentos a gente pode ver que é intenso o uso de agrotóxico, né? Que tanto no começo quanto no meio e quase no final ainda está usando os agrotóxicos. Aqui é um lugar que não foi usado agrotóxico, ou às vezes foi usado um agrotóxico incorreto, e que daí deu essas lagartinhas. Olha, a gente pode observar que elas comeram bastante a folha da planta. E daí, segundo o agrônomo, pode prejudicar o crescimento, né, dessa planta, né, o final dela, e principalmente o fruto que vai gerar, né? Os grãos que vai gerar ali vão ser prejudicados, porque daí elas estão comendo os nutrientes dessa planta, né? Aqui é só para mostrar, ó, a quantidade de fertilizante que é usado, né? Pra gente observar que vem em bags, ó, de bastante. Aqui a soja, eu achei muito bonita essa foto, ó, a soja já no estágio quase já produzindo o grão. Pessoal, agora não menos importante, a gente vai falar sobre agricultura extensiva. Quais são as principais características? Para baixa produtividade, realizada em minifúndios, ou seja, em sítios, chácaras, né, menos porção de terra. O solo não tem descanso, né? Retirou aquela cultura ali, já coloca outra em cima. Tem técnicas rudimentares, ou seja, usa enxada, foice, né? Mão de obra não qualificada por ser uma técnica mais sem tecnologia, sem tanta, né, tanto uso de tecnologia, então a mão de obra não necessita tanta qualificação. E a produção para subsistência ou para a agricultura familiar, assim como é conhecida também, né? E essa baixa produtividade já é pela relação de não fazer uso de maquinários muito tecnológicos, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma estufa de pimentão. Na primeira foto aqui a gente tem logo no início quando foi plantado, e aqui já quando estava crescendo a planta, né? Aqui é uma de morango, aqui a gente tem a plantação, e aqui já pronto para vir para exportar, né? Para exportar não, né? Mas para embalar. Lembrando que aqui são todas fotos da nossa região. O tomate aqui, ó, estufa, vista de fora, aqui de dentro, aqui a gente pode observar o fruto, olha. E aqui ele já pronto para ser mandado também. Aqui também a gente pode citar a agricultura comercial tropical plantation, que não ocorre na nossa região, mas ocorre em muitos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Essa prática agrícola tem origem na expansão do colonialismo europeu em diversas regiões do continente americano, africano e asiático a partir do século XVI. Tem como característica a monocultura. Aqui nessa foto a gente pode observar que eles estão plantando a cana. Então, geralmente é um só tipo de cultura, não faz, né, uma rotação. E tem agricultura itinerante, que é muito utilizada em áreas pouco integradas ao sistema agrícola capitalista, né? E principalmente regiões do interior da América Latina e da África subsaariana. A sua principal característica, olha, é a queimada. Então eles colocam fogo aqui na área, né? E daí plantam por cima da capoeira que permanece, né? Como forma de limpar o terreno para o preparo do solo e a semeadura. Aí aqui nessa segunda foto, a gente já vê que a terra já perde seus nutrientes, já perde, né, a sua fertilidade, vamos dizer assim. Aí eles abandonam aquela terra e vão em busca de outra. E aquela terra que tinha sido feito esse processo fica praticamente inutilizada, né? E assim por diante. Então é uma cultura que a gente pode observar que é meio agressiva, né? Aqui no final tem uma atividade que eu pedi para eles citarem as diferenças entre agricultura intensiva e extensiva.
Eu espero que vocês tenham gostado. É apenas um resumo, igual eu falei, do projeto em si, do tema que foi trabalhado com eles. E eu peço desculpa por não ter condições de estar tão atualizada com os programas que o meu computador não suporta. Meu computador, eu tentei instalar vários programas e não consegui. O único jeito que eu consegui gravar foi assim. Eu peço perdão e agradeço pela atenção de todos. Muito obrigada. Até mais.